Este é o relato de Cauã Soares. O medo mora ao lado. Relatos sinistros. Eu tinha 5 anos, quando um garoto mudou-se para uma casa ao lado da minha. Passando alguns dias, eu fiz amizade com ele. E ia tudo normal, até que um dia ele me contou que estava vendo coisas estranhas em sua casa. Ele falou que um dia ele estava dormindo e acordou com a sensação de que tinha alguém lá. Então ele levantou-se e acendeu a luz, mas não havia nada de anormal. Ele foi até o banheiro e depois deu uma olhada na casa, mas estavam todos dormindo. Então ele foi para o seu quarto e, como estava com muito medo, apagou a luz e acendeu seu abajur e sentou-se na cama. Quando estava se preparando para deitar, sentiu uma mão agarrar seu ombro esquerdo e outra o seu rosto. Em seguida, sentiu um puxão que o forçou a deitar. Ele ficou sem nenhuma reação, a não ser tremer-se de medo. Então ele fechou os olhos e pediu para aquilo que o segurava ir embora. Ele abriu os olhos novamente e viu um rosto sombreado e ao mesmo tempo pálido. E tinha um machucado na testa, que sangrava muito, que falou para ele ir embora, que ele não gostava de crianças em sua casa. O garoto falou que começou a chorar bem alto, até que a mãe dele bateu na porta, e aquele homem assustador sumiu. E passou mais ou menos uns 7 dias, e ele continuava a me contar as coisas que aconteciam naquela casa. Até eu mesmo comecei a ver e ouvir coisas que vinham da casa dele. Um dia eu estava em meu quarto assistindo TV. O volume da TV estava baixo, quando de repente eu ouvi uma risada rouca e sinistra que vinha da casa dele. E outro dia eu estava passando em frente à casa do garoto, quando senti a sensação que alguém me olhava. Levantei a cabeça e olhei para o quarto, quando de repente eu vi aquela sombra escura e sinistra. Não consegui identificar o que era ou quem era, mas só sei que fiquei com muito medo. Então eu abaixei a cabeça e continuei andando em direção à minha casa. E o garoto estava lá, na minha porta, com um grande sorriso no rosto. Ele veio até mim e disse que no dia seguinte seria seu aniversário e que queria que eu passasse o dia em sua casa e que eu não precisaria ter medo, porque ia ter muitos familiares dele lá. Então eu respondi que tudo bem, amanhã eu estaria lá. E o garoto saiu pulando de alegria. E como prometido, no outro dia me arrumei e fui para a casa dele. E quando bati na porta, ouvi alguns choros e gritos. E alguém dizia: como isso pode ter acontecido? Ele era apenas um garoto. Então a moça abriu a porta e eu falei sem saber o que estava acontecendo: oi, boa tarde. Eu fui convidado para a festa. Então a moça começou a chorar e pediu que eu fosse embora, que eu voltasse em outra hora. Então, sem entender o que tinha acontecido, eu voltei para casa. E no outro dia eu estava no meu quarto, me preparando para ir à casa do garoto para ver o que tinha acontecido. Foi quando eu ouvi minha mãe dizendo para o meu pai que a vizinha tinha encontrado o filho dela morto dentro do quarto, e que o mais estranho é que a porta estava fechada por dentro e o garoto tinha uma ferida na testa. Então minha mãe falou sobre um homem que morava lá alguns anos atrás, e o homem tinha sido morto pelo seu enteado, que o acertou a cabeça com um taco de beisebol. Dizem que o homem, antes de morrer, falava que ia voltar para matar o rapaz. Quando a polícia perguntou para o rapaz por que ele fez aquilo, ele disse que o seu padrasto não gostava de crianças e o espancava todo dia, para ele deixar sua mãe e ir embora, e que também o ameaçava de morte. E depois do acontecido, a família do garoto foi embora, e eu e meus pais também, e nunca mais ouvimos falar daquela casa.